Olá, eu sou a Cléo Martins, eu sou chefe de alimentação viva, sou escritora, tenho 3 livros publicados e sou palestrante. O meu espaço se chama Gourmet da Horta e está em Campinas, São Paulo. E esse encontro de hoje é uma proposta para falar sobre a alimentação saudável na prática. Porque existe muita informação, as pessoas estão cada vez mais conscientes, mas elas têm muita dificuldade em colocar isso na prática. Então, como é que eu faço, né? Então eu vou abordar alguns pontos que pode ser que ajude você nessa tomada de consciência. Então, assim, esse aulão é assim, um aulão de reflexão. Primeiro, assim, olhar como é que estão os teus hábitos hoje. Eles estão bacanas, não estão? Pode se melhorar? A gente sempre pode melhorar, né? Eu trabalho com alimentação e alimentação saudável e ainda assim tem coisas que eu percebo que eu posso melhorar. Então, a gente está em constante movimento, em constante mudança. E isso é muito bacana também. Então, assim, a gente tem que pensar, né, qual que seria esse primeiro ponto? É a nossa memória afetiva, que é a nossa carga emocional diante de algumas comidas, que no geral não são comidas saudáveis quando se trata de adulto. Hoje crianças, aí, bebês e crianças até os seus 7, 9 aninhos, já tem crianças com alimentação absurdamente saudável, mas adultos, de um modo geral, a infância foi com alimentos que eram pouco saudáveis. E isso está impregnado, né, na nossa mente, na nossa memória. Como é que a gente lida com isso? Que é aquela comida assim, da casa da avó, a comida que você compartilhava com seus primos nas férias, é a mesa cheia de gente alegre, falando e dando risadas, à volta dessas comidas pouco saudáveis. Como é que a gente faz com isso? Quando esporadicamente nós tivermos vontade de comer esse tipo de comida. Então, assim, esporadicamente, enfia o pé na jaca. E isso, assim, eu acho que é muito saudável. A gente enfiar o pé na jaca de vez em quando. Quando a gente fica se policiando, não posso, mas eu quero, não posso, mas eu quero, isso gera toxinas. Então, assim, esporadicamente, não é ter vontade diariamente, ter vontade todo final de semana. Aí é outra situação que eu vou falar depois. Mas se tratando da memória afetiva, quando isso acontece bem espaçado mesmo, então se dá o direito de comer esse alimento que não é saudável, coma com prazer, degusta ele, sabe? Come devagar, mastiga, sente o aroma primeiro, observa o prato, observa esse alimento, depois mastiga com calma, mastiga muitas vezes, degusta essa comida, como se fosse assim, um manjar, porque é um manjar para a sua memória afetiva. E depois disso, bola para frente, sabe? Não fica se chicoteando porque comeu porcaria. O equilíbrio está nisso também. Então, essa é a primeira situação. Você está comendo uma porcaria com consciência porque você está alimentando a sua memória afetiva. E depois o outro ponto tem total consciência, mas não consigo, estou toda hora comendo essas coisas, E aí usa como justificativa que é a memória afetiva, e não é. Então você tem que observar o quê? Você está ansioso, você está meio triste, você está com um acúmulo de trabalho muito grande, porque é natural nós despejarmos todas as nossas emoções, todo o estresse do nosso dia a dia, o estresse é uma dessas emoções, na alimentação. Então, você não vai controlar a sua alimentação, você vai primeiro detectar o que está te levando a comer essas coisas todas e tratar essas coisas. Se você não conseguir sozinho, é lindo quando a gente percebe, olha, não estou dando conta, preciso de uma ajuda profissional. E tem ótimos profissionais. Então, que tipo de profissional que eu preciso? É de uma boa nutricionista? É de um bom terapeuta? Muitas vezes é um bom terapeuta que pode te ajudar. Então aí você vai ter condições de acalmar esse outro lado que não está equilibrado para trazer o equilíbrio aqui para a sua alimentação e começar a sentir prazer em comer essas coisas gostosas. E aí, imaginando que a sua alimentação já é mais ou menos saudável. Agora, tem as pessoas também que a alimentação é péssima, né? E aí você que está assistindo aí do outro lado é que vai... porque esse encontro de hoje é um encontro assim, de uma tomada de consciência, de colocar você para reflexão. E é uma reflexão sua. É uma mudança que só depende de você. Então, o que eu vou falar aqui, você pode achar lindo e tentar praticar, ou você pode só achar lindo. Então, cabe a você, a decisão é sua. Então, imaginando que, de repente, você não come nada bem, então aí o que você tem que observar? Tudo que vem dentro de embalagem tem só açúcar e gordura. Então, você desenvolveu dependência por esses ingredientes.
Então você vai ter que ir driblando isso, e geralmente o açúcar é o pior deles. Então você pode começar a comer coisas saudáveis, doces, quando você tiver vontade de comer alguma coisa doce. Então você ter sempre próximo de você em casa, no trabalho, não em grandes quantidades, leva sempre um pouquinho em casa, já faz porções pequenininhas de tâmara, de damasco, de uva passa, que são ingredientes que vão te ajudar a ir substituindo aos poucos essa sua vontade de comer coisas doces. E aí vai ter gente que vai falar assim, ah não, mas não é meu caso, vai pensar, né? Não é o meu caso, eu gosto de coisas salgadas, mas adoro comer farinha. Então tá na massa, tá nos pães, tá nos salgados, tá em tudo isso. Grande parte dessa farinha branca, processada, refinada, dentro do nosso organismo ela se converte em açúcar, então você também pode ter essa dependência do açúcar. Então, o primeiro passo é esse, é tentar, e não que seja saudável ficar comendo um monte de fruto seco, não é. Então, assim, o açúcar na nossa vida, a nossa vida deve ser doce, né? A gente deve ter prazer em viver, ter prazer em estar aqui habitando o planeta, ter prazer em tirar lições das situações que nós vivemos. E aí sim a gente vai ter mais controle sobre a nossa alimentação também. A alimentação está assim, absurdamente relacionada com o nosso estado emocional. E aí quando a gente não está bem, é natural a gente ter vontade do doce, a gente vai buscar o doce que nós não temos na nossa vida, a gente vai buscar no alimento. Então, ou seja, quais são as situações? É aquela situação da dependência mesmo, que a pessoa come muita porcaria, então tentar ir substituindo não é a melhor coisa, mas assim, não adianta fazer uma mudança radical, você vai desistir no meio do caminho e nunca mais vai querer fazer aquilo. Então vai fazendo aos poucos, passa para os frutos secos, depois vai diminuindo esses frutos secos, começa a comer fruta, a fruta é super doce também, começa com as frutas mais doces, depois vai para aquelas mais cítricas, que contêm menos açúcar. O açúcar, seja ele sintético, seja ele refinado, seja ele da fruta, em grande quantidade não é saudável. O açúcar, ele é extremamente alcalino aqui fora, aqui. Quando ele entra lá para dentro, ele é ácido, é uma bomba ácida. Ele provoca envelhecimento precoce e através dele nós desenvolvemos muitas patologias, muitas doenças. Então, o ideal depois é chegar na fruta, chegar no alimento fresco, alimento in natura, com energia vital, né? com prana. Então, essa é uma segunda situação. Aí depois você vai se deparar com outras situações que mas ninguém na minha casa come assim, ninguém que eu convivo no trabalho, os meus amigos comem assim. Como é que eu vou fazer então? Come antes de sair de casa. Se você está indo para algum evento, se você vai num restaurante com os amigos, coma antes de sair de casa. Quando chega lá, você petisca uma coisa ou outra. Ninguém precisa ver que você não está comendo. E se alguém perceber, você diz, eu também enjoado hoje, eu comi muito antes de sair de casa, esqueci. Você não tem que explicar qual a razão que você não está comendo como os outros estão comendo. Com o tempo, talvez até eles venham a perceber, mas é uma percepção gradual e com muito respeito, com dignidade, não é aquela coisa chata. Porque o que eu percebo muito é que ou a pessoa, para agradar os outros, ela come tudo aquilo, e aí ela fica muito mal com ela porque ela tem consciência, a maioria das pessoas comem por não ter consciência. E muitos não querem ter consciência também. Então você que tem consciência, quando você come uma coisa que não é bacana, isso pesa muito para você. Porque você sabe o mal que você está fazendo para você mesmo. Então, você não precisa agradar todo mundo. Por outro lado, você não precisa ser o chato também do grupo, que as pessoas nem te convidam para nada. Então, dessa maneira, de forma bem sutil, as pessoas começam a te respeitar. Porque você já chega, petisca uma coisinha ou outra, finge que está comendo, toma uma água com uma rodela de limão ou um suco natural que tem ali. E você está indo para esse local é pelas pessoas, não é pela comida. Então, isso dentro de um encontro de amigos. E dentro de casa? Dentro de casa a gente pode dar o exemplo. Então, você tem ali as preparações todas que as pessoas em casa comem e começa a introduzir coisas diferentes. Não tira nada. Começa a introduzir coisas novas. Sem empurrar. Experimenta isso é muito bom, isso é saudável, isso é gostoso. Né? A pessoa, não quero. Então, coloca na mesa, come quando a pessoa estiver vendo. A hora que ela estiver olhando para você, você vai lá e come, e sai, e não fala nada. E aí ela vai ficar curiosa, ela vai lá e vai, não, deixa eu experimentar isso aqui também para ver se é bom. E aí você ganha as pessoas. Então assim, você consegue fazer pequenas mudanças mesmo dentro de um ambiente
familiar, que é onde a gente tem maior dificuldade, né? As maiores dificuldades da nossa vida é dentro do ambiente familiar. Né? No trabalho, a minha energia não bate com a daquela outra pessoa. Ok, você cumprimenta ela de manhã, na hora de ir embora, você tem que conversar alguma coisa. Dentro de casa é diferente, o espaço é muito minimalista. E aí é natural nós temos todas essas dificuldades. E dessa maneira você vai conseguir lidar melhor. Agora imagine que você está indo para um evento que você precisa de levar alguma coisa, porque todo mundo vai levar. Aí você vai levar alguma coisa bem gostosa, mas aí você vai escolher a dedo essa coisa gostosa que você vai levar e extremamente saudável, e já leva uma quantidade maior. Eu normalmente quando eu vou, antigamente eu levava coisinhas pequenas assim, pensando que era para mim. Depois eu percebi que não era para mim, que era para todo mundo que estava ali. As pessoas ficam curiosas, elas querem experimentar, e quando elas experimentam elas adoram. Então já leva bastante, leva uma coisa bem colorida, bem crocante, bem aromática, sabe? A hora que você abre vem aquele cheiro delicioso. E a gente consegue muito isso dentro da alimentação viva, fazendo as massalas, que são as misturas de especiarias. Então quando você abre vem aquele aroma delicioso e as cores vibrantes. E quando você olha para aquilo é tanta vitalidade que é impossível você não ter vontade de experimentar. Só de falar eu fico aguando. Então, dessa maneira, você consegue driblar essa questão do convívio social, porque gera muita toxina. Se a pessoa ela tenta comer 100% cru, por exemplo, num ambiente que isso é uma coisa completamente nova, ela vai gerar outros tipos de toxina, porque ela não vai conseguir socializar. Eu sou chefe de alimentação viva, eu não como 100% cru, porque eu dou muita atenção para o que o meu organismo está pedindo e para todo o meu entorno. Eu não nasci comendo só coisas cruas. Então, assim, eu acho que o equilíbrio é muito importante. 80% cru, 20% cozido, ok. Mas é importante a gente ter equilíbrio. Esse é o meu equilíbrio. Você tem que ver qual vai ser o seu equilíbrio. Aqui eu estou focando na alimentação crua. Mas se você não conhece nada disso ainda, vai passo a passo, né? Step by step. Vai fazendo pequenas mudanças, vai introduzindo coisas prontas. Legumes estão prontos para serem mordidos, frutas estão prontas para serem mordidas. Depois você vai fazendo as pequenas transformações. E outras questões também que as pessoas colocam, aí isso já sai desse ambiente, né? Então a gente tratou da memória afetiva, a gente já tratou desse convívio social. Mas aí tem uma outra questão. Mas eu não tenho tempo. E é muito prático você passar no supermercado, comprar um produto ultra mega processado alimentício, levar para casa, aquecer no micro-ondas e está resolvido o problema. E aí você pode ficar na frente da TV, que supostamente você não tem tempo, né? Então assim, é dar a oportunidade para descobrir o universo da cozinha. A cozinha é uma coisa assim, é um ambiente tão gostoso, só que você precisa, para dar a oportunidade, você precisa de ter ferramentas, você precisa de ter uma boa faca, você precisa de ter um prato bonito para a apresentação final, você precisa de ter um mínimo de equipamento. Se a pessoa fala assim, eu detesto cozinhar, mas ela tem uma faquinha de cortar pão, ela nunca vai gostar. Ou seja, esses utensílios, eles são extensão da nossa mão. Então nós precisamos deles para a gente conseguir ter esse prazer. E a cozinha, para muitas pessoas e para mim, claro, ela é uma forma de terapia. Enquanto você está ali criando alguma coisa, ou seguindo a receita passo a passo e observando todas essas nuances de cores, de texturas, de aromas, é um tempo que você tem para você. É um tempo seu, completamente seu, que você não precisa doar nada para ninguém. Esse é o meu tempo, que hoje a gente vive uma luta constante por não ter tempo. Então assim, é encontrar espaço dentro do seu dia para ter um tempinho para você. E a alimentação viva é tão prática. Inclusive quando eu estudei, isso ficou muito assim, marcado mesmo, porque os professores falaram isso muitas vezes. Desconfie de toda comida que leva mais do que meia hora para ficar pronta. Ou seja, é um alimento que está absurdamente cozido, não tem vitalidade nenhuma, nutrientes, será que tem alguma coisa? Só que eles são muito resistentes. Então, assim, a alimentação viva ela é muito colorida, ela é muito fácil, ela é muito prática. E por que eu falo tanto dessa alimentação viva? Eu quero, assim, mostrar que não é uma coisa simples, fácil, senão todo mundo faria, né, mudança de hábitos alimentares, mas também não é uma coisa penosa, uma coisa que a gente tem que sofrer, que a gente tem que passar por privações, não é nada disso.
A alimentação viva, ela é absurdamente saborosa e aí você vai manter suas coisas cozidas também. Então, no seu dia a dia, vai introduzindo coisas cruas, vai buscando, ai, nossa, como é que eu faço uma salada de quinoa germinada? Como é que eu faço um ceviche? Ah, suco verde, agora tá tão na moda, será que quanto tempo mais cedo eu tenho que levantar para preparar? E aí, esse tempo que você está levantando mais cedo é um tempo que você está dedicando a você. Esse tempo que você está na cozinha é um tempo que você está dedicando a você. Então, isso é muito importante, ter essa consciência. Você não está perdendo tempo, você está dando tempo para você. Ah, eu preciso de... nossa, eu não tá 10 minutos mais cedo. Qual a diferença de ficar 10 minutos a mais na cama? Eu até listei aqui algumas das crenças, né, que as pessoas falam que dá muito trabalho, né? E esse dá muito trabalho, dentro da alimentação viva, isso cai por terra. Porque você precisa só de ter uma organização. E quando você se organiza, você percebe até que o restante da sua vida começa a ficar mais organizado também. Você tem a organização, ter a rotina. A rotina, muita gente fala assim, eu odeio rotina. Eu não sei trabalhar dentro de rotina. Gente, a rotina é uma forma de libertação. Quando a gente segue uma rotina, nós temos liberdade. Agora, você fazer as coisas, cada hora uma coisa diferente, chega no final do dia, você está esgotado, sem energia nenhuma, olha para trás e não fez nada. Isso não é saudável. Então, a rotina pode começar na sua alimentação. Você, no final de semana, vai olhar o que você tem na sua geladeira, vai ver o que você precisa comprar, vai se programar, vai ver o que precisa de germinação. Ah, eu quero fazer um leite de amêndoa, eu quero fazer um leite de coco. Então, você precisa de deixar antes de molho. Então, essa organização torna o seu entorno mais organizado. E a sua alimentação, a sua digestão, tudo começa a fluir mais. É engraçado isso, né? Na prática, tudo começa a fluir mais. Então, essa é outra das desculpas que as pessoas usam. E depois tem a questão do, mas eu não gosto de vegetais, eu não gosto de frutas. Isso não é uma questão de gostar. O seu organismo precisa disso. O seu organismo não... Se você tem o hábito de comer arroz, feijão, batata frita, bife, você está, assim, um forte candidato a ter muitas patologias. Para a indústria do medicamento, farmacêutica, você vai ser um super cliente. Então, ela vai te incentivar a continuar comendo assim, porque a indústria farmacêutica também é a indústria que fornece esses produtos alimentícios, sem vitalidade nenhuma. Então, não é uma questão de gostar ou não, é uma questão de necessidade. Como é que você quer chegar na sua terceira idade, nos seus 60, 70, 80, 90, 100 anos? Continua, assim, com todas, né, você lúcido, caminhando e dono da sua vida ou vegetando? Então, é nisso que a gente tem que pensar. Então, mais uma vez, esse encontro é de reflexão mesmo. É para você pensar que não é difícil. E aí tem uma outra questão ainda que as pessoas levantam, né? Mas eu comer produtos orgânicos é muito caro. Então vocês precisam de procurar, toda cidade, grande ou pequena, tem hortas, então é procurar ver onde que tem essas hortas, onde tem essas feiras de produtos sem veneno de lavoura. E aí vocês vão perceber que quando vocês se organizam, vocês compram só aquilo que vocês vão consumir. Não, né? Geralmente a pessoa vai no supermercado, compra um tantão, põe na geladeira, a geladeira vai pro lixo. Então, ou seja, a perda ali foi total. Porque um produto que vem com veneno, carregado de veneno, ele dura pouquíssimo tempo. Já um produto orgânico, ele dura muito mais tempo. Então, depois que você colocar na ponta do lápis, você vai perceber que você está gastando a mesma coisa ou menos. Então, isso é um mito. Então, não dá para usar isso como desculpa. Essa, assim, a ideia dessa aula é de dar esse chacoalhão em você. De despertar para essa necessidade de se comer melhor. E a partir dessa comida melhor, você passa a ter mais vitalidade, mais energia vital para sentir vontade de se movimentar também. Nós somos seres de movimento, não é à toa que nós temos membros, né? Pernas e braços. Então nós não somos seres para ficar sentado o dia todo, para entrar no carro, descer no trabalho, depois entra no carro, desce em casa. Não, mas se você come mal, é natural que você não tenha vitalidade. Então, a partir do momento que você começa a melhorar a sua alimentação, que você se dá essa oportunidade, é natural você também ter, além de ficar mais bonito por fora, porque a beleza vem lá de dentro, né? Então, você começou a tratar bem o seu organismo, essa beleza vai vindo para fora. E aí você vai ter mais brilho no olhar, vai ter mais brilho na pele, vai ter mais energia quando fala, e você vai ter vontade de fazer caminhadas, de praticar alguma atividade física.
Então, uma coisa puxa a outra. E aí você vai ter essa preocupação com a sua mente também. Se você é o tipo que teve esse problema lá atrás, detectou que estava descarregando tudo na comida, buscou ajuda, aí você já está atento a isso, né? E aí, como é que poderia ser a rotina de uma alimentação bem saudável mesmo? É você iniciar o seu dia tomando água. Primeiro escova os dentes, a língua também é uma das formas do nosso organismo eliminar toxinas. Durante a noite ele está eliminando toxinas. E aí nessa hora de manhã é quando ele está finalizando esse processo. E aí a gente pode dar uma ajuda. A gente coloca 2 copos de água logo de uma vez para ajudar ele a varrer todas as toxinas para fora. Quais são as toxinas? É da própria comida, do nosso pensamento, do ar que nós respiramos. Tudo tem toxina. E aí nosso organismo faz essa eliminação durante a noite. Então, eu não consigo tomar água de manhã. Ok, toma meio copinho e depois vai aumentando gradativamente. Eu há anos e anos e anos eu tomo 2 copos de água em jejum. Se acontece de não ter água porque eu estou em algum local, esqueci de comprar alguma coisa assim, eu sinto muita sede. Então, eu já estou habituada. São anos tomando essa água. Depois, se possível, começa esse café da manhã, esse desjejum, né? Vamos chamar de café da manhã porque aí teria café. Mas nesse caso não tem café preto. Vai ter o seu desjejum, começar com um suco, né? Procurar aprender a preparar um suco verde e entender as nuances desse suco, né? Quando que eu coloco fibra nele, quando que eu deixo ele sem fibra. Eu tenho um curso online que eu quero falar no final depois para vocês, inclusive, que eu ensino sobre tudo isso. Aí depois, no meio da manhã, esse café da manhã que você tomava em casa, né? Levantava, já ia lá, tomava café com leite, pão com margarina. Então você vai mudar isso. Vai tirar o leite, vai colocar lá um leite de coco, um leite de amêndoa, um leite de amendoim, que é mais econômico, né? Que a pessoa, nossa, mas a realidade minha não me permite isso. Ok, então um leite de amendoim, que é mais econômico. Tem muitas opções, então, ou seja, não é por falta de opção que a pessoa não consegue melhorar a alimentação dela. Tem as opções mais pomposas, né, para um poder aquisitivo mais alto, e tem as opções como em qualquer tipo de alimentação. Alimentação fast food, alimentação junk, também tem para todos os gostos e todos os gostos. E na alimentação saudável também é a mesma coisa. Então aí você pode até tomar esse café com alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser, sim, um leite de amendoim. E aí você pode comer alguma coisa mais saudável do que um pão branco com margarina. Você pode pensar em alguma coisa preparada por você que você leva para o trabalho. Você pode levar alguma coisa crua. Você pode, por exemplo, levar uma maçã com um patê que você fez e usa essa maçã como se fosse uma torrada. O sabor é divino. Aqui nas aulas, os alunos amam. Primeiro eles olham assim, maçã com patê de semente de girassol germinado. Depois quando eles experimentam, nossa, mas é o mais gostoso de todos. E isso pode ser o seu café da manhã, do meio, né, o lanche do meio da manhã. Começar a sua refeição na hora do almoço com um grande prato de salada. A salada, o cru, exige que você mastigue. E aí você mastiga para conseguir engolir. E aí vai chegar a informação para o seu cérebro que ele já tem alimento ali, né? O seu estômago já está preenchido com alimento. Então até para perda de peso vai funcionar essa mudança de hábito. Se você não estiver pensando em perda de peso, isso vai acontecer naturalmente. Se você estiver pensando, não vai ficar vidrado, focado só nisso. Deixa as coisas acontecerem naturalmente. Você não ganhou seus quilos de ontem para hoje, então você não vai perder de hoje para amanhã. E os primeiros quilos são muito fáceis de perder, porque na verdade a gente está perdendo água, porque nós retemos muito líquido. Depois fica mais difícil, porque aí finalmente chega no tecido adiposo, chega nas gordurinhas. E aí começa a ficar um pouquinho mais difícil. Então no início é fácil de perder alguns quilos também. Depois, quando for no lanche da tarde, você pode levar frutas, pode ter frutos secos, pode ter oleaginosas, castanhas, faz um mix delas lavadas, por favor. Eu quando comento isso nas aulas, os alunos, nossa, precisa lavar. Eu falei, como não precisa lavar? Você comprou a granel. Quantos lugares isso passou até chegar a você? É necessário lavar sim. E aí você pode comer isso em poucas quantidades. Porque o nosso organismo, mesmo que sejam coisas saudáveis, se a gente come muito, a gente sobrecarrega ele também. Isso também provoca envelhecimento precoce. Então vocês percebem que universo que é esse, que não é simplesmente a garfada que você dá, é muito mais amplo do que isso. E quando você está preparando um alimento, você está dando esse tempo para você, para reflexões suas, para decisões que você precisa tomar, para pensar em nada,
para pensar em coisas gostosas, ou para simplesmente se concentrar naquilo que você está preparando, né? E aí depois no jantar, se você come alguma coisa mais saudável à tarde, que é para trazer saciedade, se é um suco verde, por exemplo, nesse caso você vai deixar com as fibras à tarde, que é para te trazer saciedade. E aí quando você chega à noite em casa, você não chega desesperado para comer, você não passa e para numa padaria da esquina para comer alguma coisa porque você está desesperado para comer. Então você chega com calma, você já tem alguma coisa mais ou menos pronta ali só para você fazer as misturas todas. Então a alimentação viva, gente, é assim, é um universo de muita vitalidade e que traz vitalidade para outros campos da sua vida, para sua mente, para o seu convívio, sabe? Você tem melhores pensamentos quando você come melhor. Quando a gente come coisas pesadas, densas, nós nos tornamos pessoas pesadas também. E aí, então, agora para encerrar, eu vou falar do meu curso. Esse mês é meu aniversário, dia 21, eu faço aniversário. E esse curso ele já foi lançado já, e nós colocamos ele com preço promocional por conta do meu aniversário. Então, quem comprar ele até o dia 21 vai ter esse preço promocional. É um curso composto por 6 módulos, tá lindo, lindo, lindo. E tem bastante teoria, deu para perceber que eu gosto de falar, né? Tem bastante teoria e tem a parte prática. É um curso 100% da alimentação viva. Então, todas as preparações, do primeiro ao último módulo, é tudo da alimentação viva. Então, começa com o básico, para quem não conhece nada, espaguete de abobrinha, o suco verde, sushi, as explicações, né, a importância do pH do nosso organismo, os tipos de alimentos, né, os alimentos biostáticos, bioenergéticos, bioativos, microbiota intestinal, escala de Bristol. Então, assim, nesse curso você passa a conhecer melhor a sua grande casa e conhecendo melhor fica mais fácil de fazer essas mudanças. Então, em cada módulo tem ali uma parte teórica e depois a parte prática. Então, tem preparações para todos os horários do dia, desde a hora que você levanta até a hora que você vai se deitar. Para você levar para o trabalho, para você levar numa festa, entradas, pratos principais, caldos. Então tá um curso lindo, 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 que vale muito a pena vocês conhecerem. Então o meu convite é esse, eu espero que esse conteúdo tenha sido bacana, que tenha agregado alguma coisa, e que se não tiver agregado nada, que ele tenha só te colocado para pensar, para refletir sobre os seus hábitos alimentares. E aí depois eu te convido para ir lá conhecer o conteúdo desse curso e se juntar a mim nesse curso de 6 módulos, que aí nós estaremos juntos, tem encontros online, ao vivo, para tirar dúvidas, os encontros comigo. E o link está aí para vocês, ok? Então, grata e até uma próxima vez.